versículo está lá no Antigo Testamento, 2 Reis, no capítulo 5, diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor. Esse senhor era o Ben-Hadad, era o rei da Síria. Isso foi há cerca de 900 anos antes de Cristo, tá bom, irmãos? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele era um homem muito poderoso. Era como se ele fosse, nos dias de hoje, o ministro de segurança daquela nação, que era uma nação muito rica. E numa dessas tropas da guerra entre Síria e Israel, acerca de conquista de territórios, eles levaram presa uma menina, tá? Se nós continuarmos lendo. E essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã. E todos ali na casa sabiam que ele estava leproso, mas ele conquistou muitas vitórias. Ele era um homem braço direito do rei da Síria, Ben-Hadad. Mas ele era leproso, ele era um homem muito importante, ele tinha uma patente alta, era um homem respeitadíssimo, porém leproso. A lepra, na Bíblia Sagrada, ela vai caracterizar os nossos pecados, sabe? E naquele tempo a lepra não tinha cura. Os leprosos, eles eram isolados do convívio social, mas ele era um homem grande, sabe? Não era um qualquer, era um homem grande, ele tinha uma patente alta. E aquela menina ela falou para sua senhora: se esse homem fosse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina estava cativa. Tudo indica que ela era uma adolescente, uma pré-adolescente. Ela devia ter 12, 13 anos. E ela foi levada cativa porque naquele tempo, quando havia guerras, eram tomadas mulheres para serem servas, para serem escravas. E ela foi levada. Ela estava na casa do seu algoz, mas ela não demonstrou ser uma pessoa: ele me prejudicou, ele me tirou do convívio da família. Ela não estava ali por opção. Ela foi levada como escrava para servir, sabe? Para uma outra nação. Mas ela devia acompanhar a rotina daquela casa. Então ela viu: nossa, esse homem é tão respeitado, é o chefe do exército, é um militar de patente alta, mas ele está leproso. E os historiadores vão dizer que ele usava ataduras, que era para colocar a farda por cima, para que as pessoas não percebessem que ele era um homem que estava completamente com o seu corpo tomado da sua lepra, sabe? E ela vai dizer: mas lá tem um profeta de Deus. E ela contou aquilo. Ele não tinha opção. Os assírios, eles eram um povo pagão, eram um povo idólatra. Eles acreditavam no Deus dele, que era Rimon, tá? E eles, como era a forma de culto naquela época, sabe? Era por meio de oferendas, sacrifícios de crianças. E o assunto ele é muito profundo, mas eu quero resumir para chegar no tema que nós estamos abordando, que é de emoções transformadas. E assim, o rei mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo: estou enviando um servo meu, o meu servo, alguém que prestava serviço para o rei, alguém muito importante para ele, porque o Senhor dera livramento. Quando diz o Senhor dava livramento por causa de Naamã, porque Deus já tinha um propósito na vida, um propósito de restauração, de cura para a vida deste homem chamado Naamã. E assim ele vem com uma comitiva inteira à terra de Israel, e ele procura Eliseu, que era o profeta de Deus. E Eliseu, queridos, quando ele soube que aquele homem estava a caminho, o rei de Israel ficou com medo, porque ele enviou uma carta: olha, estou enviando meu servo. Ele falou: não, deixa ele vir, que você, assim todos verão e saberão que há Deus em Israel. E ele foi. Só que quando ele chegou
A palavra diz que ele chegou com uma comitiva inteira, com carros e cavalos. Ele trouxe moedas de prata, ele trouxe vestes, sabe? É como se ele estivesse levando assim roupa de marca famosa, sabe? Roupas de grife, tudo, porque Naamã achava que ele poderia comprar a cura, porque ele era um homem que ele era muito rico. Ele servia ao rei daquela nação. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o seu único filho para que nós fôssemos salvos por Jesus. E olha o que diz aqui. Quando ele chegou, pois no versículo 9, 2 Reis, capítulo 5, os irmãos confiram, tá bom? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, ele pensando com ele mesmo, certamente ele vai sair, ele vai se colocar de pé, ele vai invocar o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele se perguntando para ele mesmo, ele não declarou essas palavras, ele pensou, ele disse para ele mesmo: não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele saiu diante da presença do profeta de Deus indignado. Só que essas palavras ele não declarou em alta voz, ele disse para ele mesmo, sabe? Só que Deus, ele sonda os nossos pensamentos. E naquele tempo, Deus falava através do povo, através dos profetas. E ele diz mais aqui, ó. Então chegaram-se a ele seus servos, né? Aqueles que estavam acompanhando Naamã em sua comitiva. E lhe falaram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Uma pergunta. Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. O profeta, ele liberou uma palavra, né, que ele ficaria curado, que ele receberia a sua cura. E aquilo estava valendo a vida dele, porque a lepra não tem cura, né? Não tinha cura naquele tempo. Então ele estava fadado à morte, porque ele não ia conseguir esconder, né? E como eu falei, a lepra, ela fala acerca dos nossos pecados. Existem coisas que vamos falar aqui no português, claro, a gente vai empurrando com a barriga, sabe? A gente sabe que nós precisamos nos consertar, mas a gente continua ali errando, magoando as pessoas e etc. de exemplos que eu posso citar, tá? Então, ele precisava de quê? Ele precisava de uma cura. E ele recebe uma palavra de Deus, ele recebe uma orientação. E os servos de Naamã, ele já ia voltando, sabe? Ele recebeu aquela palavra e muitos pregadores pregam falando de Naamã acerca da soberba, né? De quebrar o orgulho, né? Dele ouvir o profeta de Deus, porque a palavra de Deus, ela confronta. E as coisas de Deus, elas por vezes são meio lógicas, né? Como? Ele vai mergulhar no Rio Jordão, que é um rio de águas turvas, né? De águas barrentas. E ele diz: olha, mas lá no meu país tem rios que são de águas cristalinas, né? Mas nem tudo que reluz é ouro. Poderiam ter águas cristalinas, mas não eram águas que seriam purificadoras, sabe? E veio o servo dele dizer, ele ficou indignado, sabe? Ali ele tomou uma decisão, a palavra diz. Então voltou-se e foi com indignação. Ele já estava voltando. Ele estava saindo da terra do Senhor, da terra do profeta em Israel, estava voltando. E ele se indignou. Mas um dos seus servos falou: mas Senhor, ele não te pediu uma coisa tão difícil de fazer? É só você se lavar. É um profeta de Deus e todos conheciam, sabe? O profeta Eliseu era conhecido, era o profeta da porção dobrada, sucessor do profeta Elias, que foi um dos maiores profetas no Antigo Testamento. E ele já havia operado
prodígios ali na terra de Israel, sabe? Era um homem respeitado, um profeta de Deus, alguém que fala que ele transmitia o que Deus queria passar para o povo, sabe? E ele disse, então esse servo de Naamã, né? Ele disse, meu pai, meu senhor, ele te pediu uma grande coisa, ele disse para você mergulhar que você vai ser curado. Então ele certamente conhecia os prodígios e tudo que Eliseu havia feito naquele tempo. Sempre na nossa vida, nesses momentos de caos, nesse momento de desespero, Deus sempre vai enviar pessoas para que possam ser canal de bênção nas nossas vidas, sabe? Ele representa aquela pessoa que vai dizer, olha, mas essa fase vai passar, existe uma cura, existe um Deus que transforma, existe uma transformação, olha, esse cenário ele pode mudar, é só uma fase, porque muitas das vezes nós somos rodeados de pessoas que estão vendo nosso momento de crise, nosso momento de enfermidade, querem liberar uma palavra de derrota, querem ficar maximizando os problemas. E ele disse, olha, eu só estou dizendo para você se lavar. E então, o que ocorre? Se ele volta para a terra dele e não recebe aquela palavra que era orientação, ele iria voltar com tudo que ele trouxe, com as moedas de prata, com as vestes, com tudo, sabe? Ele ia voltar com tudo aquilo. Ele praticamente ia dar uma viagem perdida. Ele iria voltar sem cura, mas Deus usou alguém para falar com ele. Ele só pediu para você mergulhar no Rio Jordão, sabe? E um monte vai falar, ele tinha que quebrar o orgulho dele, porque diante de Deus não tem essa, porque eu sou pobre, porque eu sou rico, porque eu sou um homem importante, conhecido mundialmente. Para Deus isso não significa nada. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Deus, ele olha, ele vê um mendigo, e eu e você, muitas das vezes, falamos, tá aí porque fez alguma coisa, mas você não sabe a batalha que aquela pessoa trava, você não sabe em quais circunstâncias fez com que aquela pessoa venha estar naquela condição. Mas Deus, quando olha, Deus vê a alma, Deus vê lá no interior, que às vezes é uma pessoa escrava do vício, sabe? Então, Deus, ele sonda por dentro, ele sabe o nosso valor, né? Nós temos em Cristo Jesus um plano de salvação, de redenção, de purificação dos nossos pecados, sabe? Eu não sei qual, de repente na tua vida tem um Naamã, sabe? Pode ser um marido que tem problemas aí com drogas, um filho nas drogas, pode ser um Naamã que está na sua vida, ou então você mesmo, sabe? Algo que você sozinho, você não consegue, sabe? Você precisa do agir de Deus. Então aqui ele ia tomando uma atitude definitiva, mas ali era um momento passageiro, porque tudo vai passar. A palavra de Deus garante isso, que céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre, sabe? E ele estava recebendo uma orientação de alguém que estava representando o próprio Deus naquele tempo, sabe? Que sondou o pensamento, ele só pensou, mas ele sondou o pensamento dele. Ele falou para ele mesmo, ele não declarou. Ele ficou fazendo indagações. Quantas coisas a gente fica dentro de nós reprimindo e a gente não coloca aquilo para fora, sabe? Tem situações que realmente, assim, o momento que você está vivendo agora, de desespero, de frustração, de fracasso, não é algo, sabe, é algo passageiro, é temporário. E isso não vai acabar contigo. Porque Deus, ele é o mais interessado em restaurar a lepra, ele é mais interessado em restaurar, sabe? Não desista do Naamã, a qual você tem apresentado a Deus, sabe? Não desista do seu filho que está afastado dos caminhos do Senhor, do seu marido que ainda não serve ao Senhor, talvez seja um homem beberrão. Não desista, sabe? Não desista.
E na nossa vida nós vamos lidar com situações caóticas, né, com cenários que realmente, se você não for uma pessoa equilibrada, aquilo vai deixar você totalmente abalado emocionalmente. Então ele quase perdeu. Olha o que diz aqui o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele mergulhou no Jordão. Ele teve que tirar as ataduras, ele teve que tirar a sua farda de chefe do exército, de alguém muito grande. Ele teve que se despir ali na frente da sua comitiva e mergulhou no Rio Jordão. E eu não posso me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas para que os irmãos entendam que cada mergulho que ele deu, sabe, era ele se despindo de títulos, sabe? Já viu aquele tipo de pessoa que se garante? Porque eu sou grande na empresa onde eu trabalho. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho não sei quantas faculdades, sabe? Isso para Deus não é nada. Entende? Deus está preocupado com a nossa alma, com a nossa salvação. Ele quer nos purificar, Ele quer nos restaurar. Então, a cada mergulho daquele foi Deus quebrando algo em Naamã, sabe? Quebrando um orgulho. Tem um hino que fala, né? Ele teve que se despir do seu eu. Ele teve que mergulhar, sabe? Para se limpar, para se purificar, para receber a cura que vem da parte do Senhor. Sabe? Deus não quer que você fique escravos de remédios de tarja preta, porque você é uma pessoa que não tem controle emocional. E você pode reparar que uma pessoa que não é controlada emocionalmente, ela abala o ambiente onde ela está. Ela contamina pessoas que estão ali convivendo com ela, porque ela não tem paz dentro de si. Então, se a pessoa não tem paz, ela não consegue transmitir paz. E acaba afetando a vida das outras pessoas, sabe? Então, aqui ele teve que se despir do seu título, que tudo isso vai ficar, sabe? E ele diz, a palavra diz que a pele dele ficou como de um menino, como de um bebê, sabe? Aquela pele macia, ele foi totalmente restaurado daquela lepra que naquele tempo era incurável, não tinha cura. Os leprosos, eles ficavam afastados, eles não podiam ter convívio social. Era algo tão naquele tempo, sabe? Eles usavam um sininho, é porque ele era um homem grande, mas quem fosse um homem pobre, ele ficava afastado das aldeias, ele ficava afastado do convívio social, e ele usava um sininho, porque eles eram tidos como amaldiçoados. Então ele não podia se achegar, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada, eles viviam de esmola, de alguém que se compadecia, desse um pedaço de pão. Eles não tinham casa, eles ficavam afastados. E por mais que ele fosse um homem poderoso, ele sabia que se ele não fosse curado da sua lepra, ele ia perder sua vida, porque eram feridas expostas e cheirava mal. O pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. Os pecados, ele faz separação entre o homem e Deus, sabe? Mas Naamã, ele ouviu o testemunho daquela menina e ele foi à terra de Israel. Ele foi à terra onde tinha profeta de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se talvez você ainda não tenha tido uma experiência com Deus como teve Naamã. Não perca a oportunidade. Muitas coisas na sua vida estão paralisadas, estão travadas, porque o Senhor, Ele quer te limpar, quer te restaurar,
Ele quer te limpar dos seus achismos, ele quer te limpar da tua teimosia, do teu orgulho, da tua soberba, sabe? É uma palavra porque nós precisamos ter as nossas emoções transformadas. Naamã quase jogou tudo a perder, porque ele era um homem colérico, era alguém compulsivo, impulsivo, melhor dizendo, sabe? Estourado. Ficou indignado. O texto diz que ele ficou indignado, porque ele achou que o profeta iria impor as mãos e ele ia ficar curado assim instantaneamente. E se nós continuarmos lendo, diz que ele quis ofertar na vida do profeta Eliseu com as moedas de prata, com os vestidos, mas ele recusou. Sabe por que ele recusou? Porque a cura não é algo que você se compra. Sabe? Você não pode comprar a salvação da tua alma, a tua cura, a tua restauração. E hoje, trazendo para os dias atuais, a terra de Israel é um lugar de cura. A igreja, templo, ela é também um pronto-socorro. Porque existem enfermidades nas nossas vidas, que só são curadas e remediadas na casa do Senhor, que é chamada casa de oração, onde tem homens e mulheres ungidos de Deus, sabe? Que vão liberar uma palavra de cura, que vão orar pela sua vida, e você vai ser restaurado da sua lepra. Você vai ser restaurado daquilo que está consumindo você, que está acabando com a sua vida. Então, reflita, sabe? Tudo aquilo que está te impedindo de chegar à casa do Senhor. Não perca mais tempo para que você receba a cura que vem somente da parte de Deus, da parte do Senhor, para que as suas emoções venham ser transformadas, para que você não deixe que um momento que você está vivendo, sabe? Que você não tome decisões definitivas em algo que é passageiro, algo que vai passar. O teu momento, ele não te define. O momento de dor, de angústia que você está vivendo não define. Existe uma palavra de Deus, de cura, de restauração. Então não perca mais tempo. Para de fingir que está tudo bem, sabe? Porque você está preocupado com status, está preocupado com título, com cargo, quando o Senhor quer te curar, porque Ele conhece o seu interior, Ele sonda os seus pensamentos. Ele sonda os seus pensamentos. Ele sabe realmente o que você precisa. Ele poderia ter muito dinheiro ali, mas a graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos. Eu e você somos pecadores. Talvez eu seja mais pecadora, mas eu preciso todos os dias mergulhar no Rio Jordão, sabe? Eu preciso que o Senhor trabalhe em mim para que eu possa dar um bom testemunho como essa menina deu. Ei, existe um profeta de Deus, existe um que vai orar por você, que vai liberar uma palavra pela tua vida. E você vai ser liberto, você vai ser curado, e as suas emoções vão ser transformadas, a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Eliseu nem saiu, ele mandou um mensageiro. Ele achou, não, ele vai vir aqui, sabe? Às vezes você está se iludindo. Existem templos muito grandes, né? Tem uma igreja aí nos Estados Unidos que não tem não sei quantos mil membros. Agora, será que esse pastor conhece as suas ovelhas? Sabe? Mas
essa palavra que eu tenho de reflexão, para que as nossas emoções venham ser transformadas, que nós não venhamos colocar tudo a perder por causa do nosso comportamento explosivo. A palavra de Deus, ela confronta, mas ela também, como está escrito aqui, ela cura, ela purifica, ela remove tudo de malignidade, por vezes consequência das nossas próprias escolhas, feitas sem a direção de Deus. Mas que você possa dar lugar ao Senhor, para que Ele venha te limpar e te restaurar. E você passe a viver em novidade de vida. Deus é maravilhoso. E Jesus, Ele veio para os cativos. Ele veio para as pessoas que eram injuriadas. Ele veio para pessoas que eram rejeitadas. Jesus ia onde as pessoas não queriam ir. Sabe qual era a fama de Jesus no seu tempo? Ah, mas esse não é o Nazareno? Não é ele que anda no meio dos ladrões? Não é ele que anda no meio das prostitutas? Chamaram Jesus até de beberrão, porque Jesus ia onde ninguém queria ir. Sabe? Ele olhava para a alma das pessoas, ele queria curar e restaurar. É isso que ele quer fazer na sua vida, na minha vida, como ele tem feito. É o Senhor Jesus. Também está escrito na palavra de Deus que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados. Então não perca mais tempo. Se você ainda não está congregando, procure a casa de Deus, o templo, a igreja. Procure um pastor, sabe? Para você receber uma palavra de orientação, para que você permita receber esse cuidado de homens ungidos, de mulheres ungidas do Senhor, que vai liberar uma palavra, que você vai ficar purificado, que o Senhor vai mudar o cenário que você está vivendo. É passageiro, vai passar. Amém? Onde você estiver e puder, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, eu te rendo graças a Deus. Ah, Senhor, quantos estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, estão dando crédito à Tua palavra, Deus. Que nesta noite o Senhor possa envolver, Senhor, quantos Naamãs, Senhor, que estão, Senhor, carregados de lepra. Ah, meu Deus. Mas, Senhor, mesmo indignados, ele obedeceu a ordem do profeta de Deus e ficou curado. Que nessa noite o Senhor possa visitar os Naamãs, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar. Que possamos, Senhor, mergulhar nos rios de águas vivas. Que possamos, ó Deus, sermos limpos, Senhor, das nossas transgressões, dos nossos pecados, Senhor. Nós pedimos perdão, eu te peço perdão pelos meus pecados, a começar em mim, Senhor, mas que eu possa mergulhar, quebrar o meu orgulho, Senhor, porque eu quero ser curada. Eu quero as minhas emoções transformadas, Senhor. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Vem com a tua misericórdia e graça, Senhor, para que possamos entender essa palavra e mergulhar e sermos curados. Curados, Senhor, dos nossos achismos, curados das nossas considerações, curados da nossa teimosia. Quebra toda a resistência nessa noite, ó Deus. Tudo que está impedindo que Naamã mergulhe, Senhor, para receber a cura, porque o inimigo de nossas almas, nosso adversário, ele está ao derredor, querendo estragar a nossa vida, Senhor.
mais os seus anjos. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar, Senhor. Tem misericórdia de nós, que possamos, Senhor, quebrar o nosso orgulho, Senhor. Que o Senhor não está preocupado com o título, com o cargo, mas o Senhor quer, sobretudo, que as nossas emoções sejam transformadas, que sejamos curados, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com essa palavra, fica com essa reflexão e deixe seu comentário. É importante para a página Meditação Cristã. Deixe seu comentário. Declara: as minhas emoções serão transformadas. Essa palavra ela tem um poder transformador. E o Senhor quer te curar e quer restaurar. Amém? Fique com essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.